nossa reunião aberta, que tem como propósito discutir a minuta de resolução que trata, ou que regulamenta o plano de atividades docentes na UFSM. Eu sou a professora Márcia, né, estamos aqui, né, com a professora Neila, que também que vai fazer a exposição de um conjunto de proposições que nós, enquanto SEDUFISM, estamos, enfim, apresentando para discutir essa minuta de resolução proposta pela reitoria da nossa instituição. É uma iniciativa que já, né, compõe, faz parte de um conjunto de ações anteriores que nós, enquanto sessão sindical, temos realizado. Exemplo de uma reunião ampliada que ocorreu em janeiro desse ano, com a presença da vice-reitora, a professora Marta Gaime. Posteriormente, também realizamos mais recentemente, uma reunião com os conselheiros e conselheiras do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, tendo em vista que essa minuta ela vai entrar, né, no CEP para fins de apreciação, né, e a perspectiva que a reitoria nos deu é de que essa minuta, ela em breve, né, seja a pauta do CEP. E hoje a gente, né, decidiu, então, também fazer uma reunião ampliada para seguir debatendo e para que nós possamos aprofundar a discussão dessa minuta, dos impactos que essa minuta terá, uma vez se aprovada, né, no nosso trabalho, e também fica aberto, né, para que nesse debate nós possamos aperfeiçoar as propostas, incluir proposições, porque entendemos que, por se tratar de uma minuta de resolução, né, que trata do trabalho docente, né, que visa registrar, né, a forma do registro do trabalho docente, esse é um aspecto bastante importante de interesse comum de toda a categoria docente. Registrar, né, que nós temos, então, participantes, já agradecer, né, a presença e participação, né, dos colegas e das colegas que estão aqui presencialmente. Também agradecer a presença e participação dos colegas e das colegas que estão online, né, agradecer também o Centro de Educação, né, em nome da direção do Centro de Educação, pela cedência aqui do auditório, do Audimax. E a ideia, em termos de metodologia dessa manhã, é que a professora Neila vai apresentar, né, as proposições, né, elementos dessa minuta de resolução e aquilo que nós, enquanto SEDUFISM, conseguimos acumular em termos de proposições. E, na sequência, a gente abre né, para quem está presencialmente também online, para poder se posicionar, se manifestar, apresentar propostas. E aí, no final, a gente faz o fechamento da nossa atividade. Então, vou passar aqui para a professora Neila e aí a gente segue com essa metodologia de trabalho. Muito obrigada. Bom dia a todas, todos e todes. Então, eu vou apresentar primeiro um resumo do que são as principais propostas que a SEDUFIS me fez na minuta, e depois eu coloco na tela a própria minuta já com as indicações de onde a gente mexeu, tá? Compartilhar aqui.
Ok, tá visível? Então, eu vou apresentar de forma sucinta como que essa minuta surge, né? Então, é um processo que foi aberto ano passado e que, a partir da abertura do processo, a gente pediu esclarecimentos à reitoria. Segundo a reitoria, esse processo foi aberto em função de uma demanda do Ministério Público, que começou a querer saber se nós, docentes, de fato cumprimos nossas 40 horas, né? Então, a partir disso, né, a reitoria já vinha trabalhando com minuta de encargos docentes, mas teve que acelerar o processo em função dessa demanda do Ministério Público. Então, a partir da nossa demanda, a reitoria foi feito um encontro online com a vice-reitora, dia 23 de janeiro, ocasião em que ela apresentou os principais aspectos da minuta e que várias questões foram apresentadas por docentes nessa ocasião, né? Então, entre as principais questões apresentadas na época, era como que a gente impedia que muitos e muitas de nós excedesse as 40 horas, né? Porque a gente sabe que a gente acaba levando muito trabalho para casa. E outra questão que foi bastante emergente nesse dia, lá em 23 de janeiro, foi a dos estágios, sobretudo das licenciaturas, né? Na minuta atual, em muitos cursos tem contado 7,5 horas por aluno por semestre, o que dá 30 minutos, né, de orientação de estágio. A gente sabe que se eu for para a escola, uma aula de uma escola dura 45, 50 minutos. Então, esses 30 minutos já estão errados, né? Fora o tempo que a gente tem de preparação com o estudante a estudante, né, do projeto, de estágio, as orientações individuais e coletivas. Então, a gente sabe que a questão dos estágios é uma questão bem complicada. Então, a partir daquela reunião lá de janeiro, a gente foi fazer um levantamento de quais são as universidades que têm minutas e regulamentam os encargos didáticos, e mais que isso, algumas que têm até plano de trabalho, né? Que eles chamam de PIT, Plano Individual de Trabalho, e que muitas universidades têm esse PIT e tem o RIT, que é o Relatório Individual de Trabalho. Na nossa minuta, a reitoria não propõe um plano individual de trabalho, ela coloca como um plano de atividades docentes e que nós não precisaríamos preencher, e viria tudo pelo sistema. E isso ficaria visível, né, para todas as pessoas, para terem uma ideia se estamos ou não cumprindo nossas 40 horas. Muito do que se propõe estar no plano, hoje já aparece na página da UFSM, na página encargos didáticos. Mas a minuta tenta regulamentar algumas questões. Eu vou apresentar as principais questões da minuta e depois apresento a minuta em si. Os encargos didáticos, né, uma questão que para a gente apareceu forte foi a questão tanto dos estágios como dos TCCs, e que aparecia só 7,5, a gente entende que essa carga horária precisa ser, no mínimo, dobrada, né? A gente sabe o quanto dá trabalho uma orientação, né, em qualquer nível que seja, e que 30 minutos por aluno por semana, tu não, né? Às vezes tu usa esse tempo ou mais só para ler o material do aluno, imagina sentar com o aluno, com a aluna e discutir o seu trabalho, né? Então, a primeira questão foi essa. A dos estágios, a gente propõe que coloque a carga horária total da disciplina. Aí, o que a vice-reitora, no nosso último encontro com ela agora em maio, ela disse que isso ia ser muito difícil, porque não são só os estágios de licenciatura, tem os estágios de engenharia e outros cursos, né? E que talvez tivesse que remeter a uma instrução normativa específica dos estágios. Mas aí a gente tem que estar amarrado isso na minuta, para que depois a gente, né, a nossa grande questão, uma das grandes questões da minuta, não fique sem estar amarrado com a instrução normativa, né? Porque senão a gente vai continuar tendo problema de excesso de trabalho docente
para aqueles e para aquelas que orientam estágio, sobretudo nas licenciaturas. Aí, na minuta também, a minuta original da universidade falava de tempo de preparo de aula, correção de trabalhos, de até 1 hora. Nós propusemos que seja 1 hora, né? Tem instituições que usam até 1 hora e meia de preparo. Na última versão, que está no processo atual, que se encontra na reitoria, a Projur, sem explicação nenhuma, determinou 2/3 de hora para planejamento e correção planejamento de aula e correção de trabalhos, né? Então esse é o ponto que é importante a gente discutir, né? E tentar garantir que a gente tenha tempo para planejar de fato e corrigir trabalhos. Outra questão que a gente viu em muitas das minutas que a gente analisou é a garantia de uma carga horária mínima ou no EBTT ou na graduação, para que não tenha docentes que só trabalhem na pós, por exemplo, ou docentes que só trabalhem na graduação, que não consigam por causa do excesso de trabalho, né, ir para pós-graduação. Então, a gente colocou esse acréscimo na minuta e propôs um limite de sala de aula. E esse limite proposto pela gente para 40 horas IDE é de 12 horas, né? Compreendendo que a gente faz pesquisa, extensão, gestão, então, né, que se eu estou em 12 horas de sala de aula, eu tenho mais 12 para planejar, já são 24, então sobram, né, as outras horas, as outras 16 horas para pesquisa, extensão ou gestão, por exemplo, né? Então, é uma novidade que a gente acrescenta, que algumas universidades têm, né, que é determinar o limite máximo, porque a LDB só determina o limite mínimo de sala de aula. E a gente tem muitos casos dentro da universidade com docentes com 25 horas de sala de aula, né, 18, 20. Então, por isso que a gente determinou os 12. Depois, outra, né, mudança, a gente dobrou todas as cargas horárias previstas para as orientações, então o que tinha 7,5 a gente botou 15, e assim sucessivamente, e não tinha na minuta uma carga horária para coorientação, então a gente colocou isso também, né, como mudança. Na gestão, a gente colocou que a gente compreende que é um problema muito das coordenações de curso, né? A gente colocou redução de carga horária de sala de aula para quem está na coordenação de curso, porque se tu está com 20 horas de administração, tu tem que ter tempo para dar a tua aula e planejar a tua aula, né? E tem muitos casos dentro da universidade que a pessoa está com 16 horas ou mais de sala de aula e ainda está na coordenação. E isso é importante a gente tentar amarrar nessa minuta, se não desse jeito, mas pelo menos de algum modo, porque a gente sabe que está para vir uma proposta de reforma que une coordenações, né? E que se essa proposta passar, o trabalho docente vai duplicar, tendo que atender uma licenciatura e um bacharelado, por exemplo, ao mesmo tempo, né? Sendo coordenador e coordenadora de 2 cursos. Então é importante que nesta minuta dos encargos a gente já coloque um freio, né, para não sobrecarregar os docentes e as docentes, né, que a gente tem visto também muita gente, sobretudo quem está em coordenação, adoecida. Em alguns casos, pessoas que não querem mais, né, tem curso que ninguém mais do curso quer ser coordenador ou coordenadora, né, então, assim, como que tu fortalece o curso, tem que ser dando condições de trabalho efetivas para esse coordenador, essa coordenadora. E a gente colocou também uma carga horária para quem substitui. Em muitos casos, a gente sabe que a pessoa não é um substituto eventual, trabalha como vice, né? Vice-coordenador, vice-coordenadora. Aqui a gente colocou, a gente não mudou muito, só que tudo que a
o FSM propunha de até 1 hora, a gente colocou 1 hora, né? Porque esse até parece que é assim, tipo, eu preenchi meus encargos de sala de aula, eu preenchi meus encargos de projetos, e o que eu faço de administração é o que sobrou, assim, né? E a gente sabe, quem está num conselho, por exemplo, que a gente tem demandas de reuniões que tem que aparecer no nosso plano de atividades, e não são até 1 hora, né? A gente sabe que em alguns casos, comissões, por exemplo, né? Eu fiquei 4 anos no CEP. A CLN, às vezes, tu demandava um trabalho grande para a leitura de um processo, e depois as reuniões da comissão, e depois a reunião do CEP, né? Então, a gente sabe que esse trabalho administrativo, hoje, não aparece, né, no que a gente faz. Então, não dá para ser até 1 hora, né? Mas, assim, em resumo, foram essas as propostas. Daí, o que eu vou fazer? Eu vou apresentar a minuta toda, né, para a gente poder discutir. Lembrando, assim, que então a gente analisou, a gente foi atrás de quais são as universidades que têm minutas, e que têm minutas, sobretudo, que colocam um limite de sala de aula, que a gente acha que é uma grande questão dentro da nossa universidade, e a partir delas, a gente foi planificando por questões, né? Questão de ensino, o limite de sala de aula, a questão de graduação, pós-graduação, questões ligadas aos estágios, orientações, os projetos de extensão e pesquisa, ou projetos de ensino também, e as questões de administração. Como eu disse, a minuta se encontra na reitoria. Ontem, na reunião dos diretores e diretoras, a reitoria informou que essa minuta vai para os centros agora, para depois ir para o CEP, né? Então, mais uma vez, a importância do encontro de hoje, porque a gente pode tentar fechar uma proposta alternativa a essa minuta e nos nossos centros discutir essa proposta alternativa, ao mesmo tempo que a SEDUFISM pretende, com essa proposta, também protocolá-la para que ela seja anexada ao processo, né? Que se tenha 2 minutas. Por quê? Porque quando a gente apresentou em maio para a vice-reitora, ela falou que já tinha passado a última versão na Projur e que ia ser muito difícil ter que começar tudo de novo, né? E a gente sabe que não está boa essa minuta, né? Que a gente tem problemas nela e que se for demorar ou não, a gente precisa que ela seja uma boa minuta, não uma minuta que não ataque os principais problemas que a gente enfrenta na universidade, né? Por mais que exista a demanda do Ministério Público, que quer que a universidade prove, entre aspas, né, que a gente cumpre as nossas 40 horas, para quem é 40 ou 20, tem também a gente pensar, né, como que a gente melhora a nossa qualidade de trabalho, né? Não pode a gente continuar sobrecarregados e sobrecarregadas e adoecendo, né? Que é o que tem acontecido em muitos casos, né? Então, assim, tu consegue ficar produtivo ou produtiva há 5 anos e, de repente, né, tua produtividade cai porque tu não consegue se manter nesse nível. Então, assim, como que a gente faz, né? Olha para essa minuta, não pensando em número, mas pensando em pessoas, né? Pessoas que estão por trás desse trabalho, né? Então, assim, que a gente tem que ter tempo para executar o nosso trabalho, né? No encontro com a reitoria, o reitor disse que ninguém dentro da universidade cumpre mais de 40. Que quem leva trabalho para casa é porque quer. O que a gente sabe que não é verdade, né? Sobretudo quem está, né, nesse caso, por exemplo, de coordenação de curso, em sala de aula e fazendo todos os outros projetos junto. Então, eu vou apresentar a minuta, é a versão que está no gabinete e que vai para os diretores e diretoras, ela está em Word agora, com as nossas indicações, tanto do jurídico da SEDUFISM, né? Então, a gente colocou cores diferentes para vocês perceberem onde está o original, onde está o que a SEDUFISM mudou, e indicações da assessoria jurídica.
Eu acho que a gente pode ir vendo, e à medida que alguém tiver algum destaque para aquele item, a gente já fazer o debate para não passar, né? Eu tentei passar um geral dela, e agora a gente vai cada item dela. Mais uma vez, a gente agradece a presença de todos, todos, todes. Então, está ali explicado as duas questões apresentadas pela assessoria jurídica, em vermelho, o que a SEDUFES me propôs, e em lilás, explicações técnicas para essas mudanças, né? Para que não fique assim, mas mudou por quê? Né? O que está por trás dessa mudança, para que as pessoas compreendam, né? Isso que a gente está apresentando hoje foi para os conselheiros e conselheiras, deste modo, com todas as explicações, e depois que a gente fechar, né, essa proposta de minuta, também vamos enviar de novo, assim como pretendemos que seja anexado ao processo. Em todas as considerações, né, para a instituição da minuta, inclusive com as indicações da nossa assessoria jurídica do que não precisa constar, né, mas acho que isso a gente não precisa detalhar. A assessoria jurídica colocou, né, que não explicava direito o que é esse plano, né? A gente tentou colocar, né, do que ele é constituído, de alguma forma, na correção da, da, da escrita. Então, aqui, uma primeira mudança estava plano de atividades de docentes, mas a gente entendeu que não precisa de docentes, né? Plano de atividades docentes, né? Quais são as nossas atividades? Então, essa é uma correção só de língua portuguesa. Então, ali no parágrafo 3º, falava em podem ser registrados, né? As atividades comissionadas, e não é podem, devem, né? Tem que ser. Eu estou em gestão, isso tem que estar registrado, né? No plano de atividades, né? Até porque a gestão toma muito tempo. Então, daí vem a indicação da assessoria dizendo que quando deve. A gente tenta colocar na reescrita, desculpa, né? Será constituído de. A gente tentou colocar esse será constituído para tentar explicar o que é esse plano, né? Porque a assessoria jurídica colocou, a minuta não explica o que é esse plano, né? E em algumas instituições, esse plano é feito por cada docente, né? Assim, é quase que nem nos projetos de pesquisa, a gente tem que fazer o projeto e depois o relatório. Em algumas instituições é desse jeito. A proposta da UFSM não é. Todos os encargos de ensino já são lançados no sistema, os nossos de projetos já são, e os de administração serão também, e aí vai ter uma página que a gente consegue visualizar todo este plano, né? O que cada docente está fazendo. Então, essa é a ideia da UFSM. A gente não vai ter de preencher um plano, de fato, nem um relatório, que é o que acontece em muitas instituições. Não separava encargos diretos e indiretos, a gente separou ali, né? Explicou que tem esses encargos. A UFSM colocou encargos de projetos, a gente não mudou isso, tá? Ela colocou extensão, pesquisa, ensino, os projetos todos como encargos de projetos, a gente não fez uma proposta de mudança, a assessoria até questionou isso, por que está desse jeito, né? Mas
a gente não viu que a necessidade dessa mudança de fato, assim, é porque mexer muito na minuta e talvez fosse mais difícil de ganhar alguma coisa, né? Quando a gente começa a mexer muito. Então aqui ó, a assessoria jurídica falando que a escrita está ruim de se entender, né? Aí vem o que são as disciplinas. Isso já existe em outras minutas, né? A nossa assessoria jurídica mostrou que a escrita atual está bem confusa, mas, né? A gente não se deteve tanto nisso, assim, mesmo nessa confusão que a assessoria jurídica põe, pensando muito nisso, que se a gente mexesse muito na minuta, ia ser mais difícil ainda qualquer ganho e o mais importante era o ganho do que a gente acha que interessa, né? Que é combater o trabalho excessivo de docentes, né? E a questão, por exemplo, das orientações e dos estágios. À medida que alguém tiver qualquer questão, levanta a mão no online ou levanta a mão aqui, tá? Para a gente ir fazendo anotações. É tudo só mais questões de língua portuguesa, não tinha nada de fundo, tá? A assessoria jurídica apontando que está confuso a escrita, mas aí a gente chega no primeiro ponto que a gente sugere, de fato, modificação, quando coloca trabalho de conclusão de curso, que coloca na minuta original 7,5 horas por semestre, e a gente está sugerindo dobrar esse tempo, assim como depois quando aparecer os encargos de orientação, que vai citar tese, especialização e mestrado, né, e dissertação, a gente também dobrou. Então, essa é a primeira grande modificação de fundo que a gente propõe, que é dobrar, neste caso aqui, o tempo de orientação de TCC. Então, a gente tem como está acompanhando, que está vendo, levanta a mão ali. Tá. Tá. Bem, depois outra questão de fundo que a gente mexeu foi a questão dos estágios, né? A gente sugeriu que seja computando a carga horária total da disciplina para o docente ou a docente, com limite de estudante por turno, né? A gente tem uma instrução normativa de 2014 que tentava fazer isso. Só que nos novos projetos pedagógicos, por algum motivo, muitos cursos saíram dessa instrução normativa e estão com esse 7,5 por estudante. O que a gente sabe que, assim como para a orientação de TCC, não é suficiente, né? E que nós, da licenciatura, a gente tem um tipo de orientação diferente das outras, né? Estou falando nós, porque nós duas somos de licenciatura, né? Que é um pensamento diferente, né? De como constrói esse projeto de estágio, né? Com os estudantes, como constrói todos os planos de aula, como é que tu vai, né, observar lá na escola, como é que tem esse feedback depois, né? Então, o tipo de trabalho que nós da licenciatura fazemos demanda uma carga horária muito maior do que está na minuta. A gente colocou isso. A Marta disse, na reunião de 16 de maio, que não ia ser possível isso, em função de que não estamos falando só de estágios de licenciatura. Então, uma outra proposta é a gente colocar aí uma trava de regulado pela instrução normativa tal, e essa instrução normativa ser apreciada junto com a minuta, né? Porque se ela for apreciada depois, a gente não sabe se vai conseguir fazer essa trava, né? Que é uma grande questão hoje dentro da universidade, os estágios de licenciatura. Aí a assessoria jurídica questionava que eles não colocavam na minuta, eles só explicavam que eram as disciplinas de estágio e TCC, mas não falavam do cômputo de encargos,
diferente do que eles falavam nas outras disciplinas. Então, a gente já colocou o cômputo aqui também, né? Porque senão teria que remeter para outro momento. Então, a gente já colocou. E ali vem, então, o que a assessoria indicou e o que nós indicamos, né? Que eles não estavam atrelados e que na conversa a reitoria indicou que teria uma instrução normativa específica e a gente precisa deixar isso amarrado, então. Aí, docência orientada. Aqui foi só correção de língua portuguesa, tá? O que a Marta explicou? Que o estudante... desculpa, fala no microfone, é melhor, para todo mundo ouvir tua pergunta. Só a dúvida com relação à docência orientada, não vai computar carga horária? Então, nós tínhamos colocado computar, e a explicação que a professora Marta deu é que quando um aluno ou aluna faz uma docência orientada, ela faz uma disciplina tua, e que os encargos da disciplina tu já estás recebendo, que seria duplicar encargo. Foi essa a explicação dada pela administração. Por isso que não alguém. Assim, uma observação a partir da fala que tu fizeste dessa apresentação a respeito dessa minuta, parece que a universidade ela está trabalhando para o sistema, né? O que eu posso fazer para botar as pessoas para produzir, independentemente de saber a qualidade de vida hoje das pessoas, né? O que eu estou vendo, assim, dentro dessas condições de apresentação, muito de nós fazemos muito mais do que 40 horas, trabalhando efetivamente em casa, sem as condições mínimas de trabalho, que se for analisar hoje, o que é a precarização do trabalho em termos mais efetivos, né? Fazendo um levantamento, eu tive que imprimir umas provas, uma disciplina, eu tive que fazer a prova, eu saí da prova, coloquei numa pendrive, fui até a direção de centro, pedi para imprimir, aí saí dali, fui na chefia do departamento para pegar a folha de almaço, porque eu não tenho impressora. Aí vocês vão lá na reitoria, toda e qualquer mesa tem uma impressora, e nós não temos impressora. Eu tive que fazer o levantamento patrimonial, porque reduziu muito a questão da quantidade de servidores técnicos administrativos pelas aposentadorias e não se repôs, e a reitoria não luta para mais servidores técnicos administrativos efetivos dentro da universidade para dar conta. E agora a questão das fusões das secretarias, chefias de departamento, né? Departamentos, unificações de departamentos que muitas vezes são distintos, que não tem nada a ver. Departamentos grandes que se separaram e agora querem que eles voltem, né? Até por brigas internas, muitas vezes. Isso acontece muito ali dentro do Centro de Tecnologia, que num dado momento na história lá eles se separaram e depois, agora, buscar fundir, vai fazer com que muitos desses departamentos tenham lá 30, 40 professores para poder gerenciar. Imagina um chefe de departamento gerenciando isso, né? Então, quando a gente vê toda essa precarização e esse impacto, e agora, o que é mais interessante, né? Nós vamos colocar e dispor de todas as nossas atividades, em termos de projeto, de pesquisa, de ensino, de orientação, de escrita. Eu vou ter que formalizar, por exemplo, se eu tenho interesse em escrever um livro, eu tenho que fazer um projeto, submeter para o GAP o projeto, tem que passar por uma avaliação para contabilizar a carga horária. Porque se eu quiser livre, espontaneamente escrever um livro, eu não vou contabilizar a carga horária. Eu tenho que registrar que eu estou trabalhando num livro. Eu tenho que registrar que eu estou trabalhando num artigo para contabilizar a carga horária. Eu acho que é uma forçação de barra, que vai fazer com que muitos de nós
adoeçam ainda mais, né? Esse vai ser a consequência disso daí. Obrigado. Obrigada. Tem Tatiana. Bom dia, colegas. Estou participando de casa, estão me escutando? Sim. Tá bom. Não, eu peguei para falar sobre o estágio, assim, que foi uma coisa que me chamou bastante a atenção, né? Porque achei interessante as colegas falarem, os nossos estágios são diferentes, né? Nós da licenciatura temos o estágio diferente, porque eu sou da TO, né? E a gente lá na saúde, a gente fala, os nossos estágios são diferentes, né? Então, por exemplo, a gente não tem terapeuta ocupacional na rede aqui em Santa Maria. Então, para eu capacitar um futuro terapeuta ocupacional para uma atividade que é prática, o docente ou um TAI precisa estar em campo sendo o terapeuta ocupacional, né? É uma condição bem diferente da licenciatura. E a gente também tem regras específicas, né? O CREFITO, por exemplo, que é o conselho que regulamenta os cursos de terapia ocupacional e de fisioterapia, ele estipula um número máximo de alunos por docente, que é 6, né? Então, a gente tem especificidades e a gente acaba colocando isso dentro do PPC. Então, se você for ver, lá na Prograde eles têm uma lista, na verdade, de condições que são exceções à regra de estágio, né? E são muitos cursos. Esses dias eu recebi essa lista, assim, eu fiquei surpresa, na verdade, porque eu achei que éramos só nós da saúde, mas na verdade são muitos os cursos que estão em regime de exceção em relação a essa normativa de estágio. E eu achava que a normativa servia para as licenciaturas. Mas vocês estão falando, ela não nos serve. Então eu fico me perguntando por que tem essa normativa de estágio? Por que o encargo não é determinado pelo PPC? Por que não é o curso que diz quanto que essas horas elas se aplicam ou não a esse fazer, sabe? Por que não fica regulamentado pelo porque, assim, esse texto que vocês estão fazendo, ele com certeza não nos serve. Eu já posso dizer, a gente vai continuar no regime de exceção e eu espero que ele possa continuar existindo, porque não vai servir para nós, né? Então, a minha pergunta é essa, por que não propor que o estágio ele seja regulamentado pelo curso, pelo departamento, pelo PPC? Tá? Obrigada. Tatiana, na original, ficava o 7,5 e falava com exceção de cursos e áreas específicas. O que tem acontecido, e aí eu reporto a nós da licenciatura, é que apesar de existir essa instrução normativa de 2014, que é essa lista de exceções, essa lista não tem sido cumprida, né? Então, por exemplo, vou citar o meu caso, que é a dança. A dança colocava que era 5 estudantes por turma. Quando a gente fez a mudança de currículo, a gente deixou do jeito que estava escrito o currículo anterior em relação ao estágio, que não estava escrito no PPC isso, mas tinha instrução normativa, né? E aí, quando mudou o currículo, a Prograde entendeu que para a gente não valia mais a instrução normativa e botou 7,5 por estudante, né? E tem cursos que têm a instrução normativa determinando uma quantidade de estudantes, e no PPC não está isso, e aí cai para o docente ou para a docente que está em estágio o 7,5, né? Então, assim, talvez, né, eu acho super importante a tua fala, Tatiana, talvez a gente escrever sobre a exceção, mas a gente tem que tentar fazer com que essa exceção seja aprovada junto. Porque hoje o que está, de fato, a instrução normativa de 2014 não está valendo para muitos cursos já, né? E se a minuta não se reporta a ela, fica vago de novo, né? E aí, para esses cursos que não está valendo, vai valer o 7,5, que é a proposta da reitoria, né? Então, talvez a gente reescrever falando de exceção, mas amarrando com a instrução normativa, né? Que é a instrução normativa das exceções.
Fala, Tatiana. Eu acho que a colega não me compreendeu. Eu não estou falando para manter o 7,5. A minha pergunta é: não seria possível não ter regra de estágio, não ter horas, 7,5, 15 horas, e que o texto, né, que regulamenta dissesse as horas de estágio serão computadas conforme o PPC dos cursos, né, conforme estabelecido por cada departamento didático, né, que vai atribuir as horas para o professor, porque isso varia de departamento, o estágio ele não é padronizado. Sim, sim, isso eu entendi, mas daí tu está dizendo que a gente não precisaria nem reportar a instrução normativa, então, só ao projeto do currículo. Isso? Sim. Tá. Anotado aqui. Obrigada, Tatiana. Vamos continuar? Mais alguém? Voltando, então, a gente falou, né, dos estágios, e aí a assessoria jurídica colocou como era na anterior, que achava que estava mais bem escrita, né? Então, a gente manteve isso, que é a indicação da assessoria jurídica em relação a isso. Aí vem os encargos de ensino. A instrução normativa não separava diretos e indiretos, a gente separou, tá? E aí colocou, né, as aulas de disciplinas, computado conforme o tipo de disciplina, né? Então, assim, se é uma disciplina de estágio, disciplina de TCC, disciplina normal, né? O TCC, a gente colocou de novo a mudança que a gente tinha colocado lá, então, né, das 15 horas. E aí aqui a gente explicou os indiretos, né, e colocou 1 hora. A gente sabe que em alguns casos 1 hora é pouco, né? Às vezes, dependendo do tipo de disciplina que tu está dando, tu demanda muito mais tempo para preparar essa aula, ou muito mais tempo para corrigir trabalhos, né? Se tu tem uma turma grande, nós na dança, as nossas turmas são pequenas, né? Mas às vezes eu demando um tempão planejando uma aula, porque eu fico criando a sequência coreográfica, alguma coisa assim, selecionando música, então, né, são especificidades de cada área. Algumas que a gente pegou, algumas instruções, algumas minutas, falavam em até 1 hora e meia, tá? Por que a gente não botou 1 hora e meia? Porque o FSM estava colocando até 1 hora, não queria nos dar nem 1 hora, né? Então, na disputa de tentar pelo menos garantir o tempo, a gente colocou 1 hora. E aí, a nossa surpresa, na última versão, a proposta da Proju de ser até 2/3 de hora, né? O que a gente sabe que é insuficiente. Então, ensino, pois é, a Proju. E o que eu achei assim, eu li e reli o parecer da Proju e não consegui entender por que ele chegou a este número de 2/3. Não consegui compreender. Assim, o que na legislação, o que seria, né? Mas na última versão está 2/3, então a gente está insistindo com 1 hora, não o até hora. É alguém entrando ou é alguém? Ah, tá. Aí aqui, os encargos didáticos, aquela proposta que a gente colocou de pelo menos metade daquela, né, a LDB indica que a gente tem que ter, no mínimo, 8 horas de sala de aula. E aí a gente viu que muitas resoluções de outras universidades colocam que dessas 8 mínimas, 4 sejam ou na graduação, ou no caso de universidades que têm EBTT, no ensino EBTT, né? Então, foi uma proposta que a gente está fazendo, né, pensando nisso, de que não tenha
docentes que só deem aula na pós, né? Que a gente possa fazer com que todos possam dar aula onde quiserem, assim, né? Já te dou a palavra. Na conversa com a reitoria disse que meio que cada um dá aula onde quiser. Se a pessoa tem aptidão para ser pesquisador ou pesquisadora e quiser dar aula só na pós, poderia, né? A gente sabe que isso causa um grande problema para os cursos, que à medida que os cursos começam a ter mestrado e doutorado, muitos docentes e docentes, né, muitos e muitas querem dar aula só em outro nível, e aí daqui a pouco não tem docente para dar aula na graduação, ou sobrecarrega quem está dando aula na graduação. Léo, ele quer fazer uma pergunta. Sobre essa questão das aulas, já existem resoluções da UFCM que no magistério superior que prevêem isso, nas classes de associado e na classe de titular, apenas não dessa forma. Está previsto, então, que em termos anuais existe uma carga horária na graduação de 120 horas. Por que anuais? Porque tem cursos que têm oferta, oferecem uma vez por ano só. Então, não deveria ser por semestre, deveria ser anual. Isso está previsto na resolução de progressão e promoção de associado e de titular. Então, já existe na FCM. E não é de hoje. Há 10 ou 15 anos atrás, mais ou menos, começou a surgir esse problema que os professores não queriam dar aula na graduação. Então, por isso que na hora da avaliação para a progressão, começou a ser inserido isso. O que não existe no magistério superior é nas classes A, B e C. Por quê? Porque a resolução de avaliação para a progressão, ela é antiga. Mas, pelo que eu sei, se está prevendo que na nova resolução que vai sair, que imagino que esteja sendo construído a minuta, já se deva incorporar isso. Então, atualmente já tem resolução específica que diz que para associado e titular é assim, é dessa forma. O docente tem que ter no mínimo 120 horas anuais na graduação, ou seja, 2 matérias de 60. Né? Seria uma no semestre, uma no outro semestre, ou as 2 no segundo semestre ou as 2 no primeiro semestre. Sobre essa questão do EBTT, o Leonardo me poderia ajudar. Lá nas escolas técnicas, né, existem professores da carreira do magistério superior e existem professores da carreira do ensino básico técnico e tecnológico. E qual é o problema? Que tem professores que são da carreira de magistério superior e desenvolvem atividades no ensino médio. E o contrário também. E isso é uma coisa que, teoricamente, não poderia acontecer. Porque quem foi contratado para superior, para ensino técnico, tecnológico, perdão, tem que trabalhar nisso. Então, aí não sei como é que ficaria, porque na carreira do EBTT, os professores têm aulas no ensino médio e técnico. É isso que eles trabalham. Então, não sei como é que poderia ser feita uma separação assim, em relação à pós-graduação. Tem instituições, escolas técnicas, que têm cursos de pós-graduação. Eu não sei se aqui nós temos isso, tem curso de pós-graduação. Então, eu acho que, no caso do EBTT, eu acho que se deveria ouvir os professores que trabalham nos colégios para não fazer uma coisa que daqui a pouco vai criar um Frankenstein, um mostrengo, né? Porque são coisas específicas e cuidar essa questão. Que lá nos colégios tem professores das 2 carreiras, tem professores do magistério superior e tem professores da carreira do EBTT. Seria isso. Posso? Não, só para fazer um esclarecimento só, Randinel. O que nós temos na carreira de EBTT, tá, é o seguinte, não tem uma fronteira.
O EBTT pode dar aula em qualquer uma dos níveis, né? O que tu não pode, e aí é por uma de aposentadoria, né, para não perder a aposentadoria especial, o que a gente não pode é não dar aula no ensino básico, né? O que tu não pode é ficar só no superior ou ficar só na pós-graduação, que aí tu perde a aposentadoria especial, né? Se não me engano, são 4 ou 5 anos, né, Rondinão? Se não me engano, né? Acho que tu sabe melhor que eu, acho que até 5 anos, né? Se tu deixar, tu perde. Mas tu pode dar aula nos outros níveis, né? O que acontece hoje, tá? Tu tem uma questão de regulamentação em termos de oferta por parte da instituição, né? Mas é apenas vinculado, essa regra se aplica apenas aos institutos federais, que é a regra de que 50% da oferta dos cursos da instituição devem ser de nível médio, né? Então, mas isso não vincula que o professor tem que ter 50% do nível médio. Porém, nas escolas vinculadas, isso não se aplica, né? Não tem essa regra, não vale para as escolas vinculadas. Tá? Então, é muito mais uma questão de carreira mesmo, né? De futuro, de aposentadoria. Tá? E aí, só para colocar, Neila, eu vou aproveitar aqui para depois não ficar pedindo a palavra de novo. O que tem hoje colocado em termos de EBTT, e nós tivemos uma reunião agora, semana retrasada, com a reitoria, tá? E a gente tem conversado, isso chegou primeiro nas direções e depois na CPPD, para a gente discutir o processo de 2016, que foi um pedido de esclarecimento de 2016 do Ministério Público, que gerou um procedimento administrativo, né, ainda não é um processo judicial, um procedimento administrativo por conta de um questionamento da carga horária, do cumprimento da carga horária de ensino de alguns docentes do Colégio Politécnico. Tá? Uma denúncia anônima que chegou no Ministério Público, coisa e tal. Essa discussão vinha sendo feita, a gente conversou, já tivemos algumas reuniões com a professora Marta, né? Essa discussão vinha sendo feita até o ano passado, num nível de negociação com a promotoria aqui de Santa Maria. Tá? E havia uma ata de um acordo, tá, que condicionava, né, o encerramento do processo, ou seja, os esclarecimentos, né, o aceite dos esclarecimentos, tá, a minuta dos encargos didáticos e a mudança no sistema de transparência que demonstre que, de fato, o professor está no ensino. Né? Isso estava tudo certo, tudo ok, tudo tranquilo. Este ano, na virada do ano, há uma redistribuição dos processos e todos os processos referentes às questões de trabalho docente, de trabalho do serviço público, tá, estão caindo na Procuradoria, na Promotoria Pública Federal de Santa Rosa, né? E aí lá zerou completamente a negociação. Tá? E aí a negociação tem sido muito difícil, porque o entendimento da promotoria lá é diferente. A gente sabe, né, um promotor daqui de Santa Maria, ele tem o contato, ele conhece a realidade da UFSM, ele conhece a realidade de um trabalho de uma universidade, ele conhece o papel da universidade. Agora, lá em Santa Rosa, tá, tem sido muito mais difícil, né, a negociação, tá? Inicialmente, baseado no decreto, aquele lá de 95, né, Rondinel, se eu não me engano, né, 95 ou 96, eu não lembro agora o exato, que estabelece, né, o controle de frequência do servidor público e naquele artigo 6º, que deixa de fora o magistério de EBTT, né, contando apenas o magistério superior, tá, que muitos institutos federais, muitas outras, inclusive escolas vinculadas agora, Lavras, né, Assísio, que adotou um ponto para os EBTTs, né. Com base nisso, a proposta dela era o controle através do ponto eletrônico para o EBTT. Tá? O que acontece nessa negociação? A universidade foi argumentando, né, de que, bom, isso fere a isonomia. Né? Ou seja, tu tem duas carreiras aqui, os professores EBTT atuam nas duas áreas,
Assim como lá no Politécnico, a gente tem professores do magistério superior que atuam nas duas áreas, né? E está todo um processo de negociação, né? Tem todo um processo de negociação. A reitoria fez uma contraproposta agora há pouco, né? Na conversa, que é um controle a partir de uma mudança no sistema de lançamento das aulas no portal do professor. Isso está na minuta no final. Isso foi para a minuta agora, foi logo que saiu a minuta, isso aí não estava, né? Ele entra na minuta agora, que é justamente para te passar a registrar início e fim das aulas, né? Início e término das aulas. Essa foi uma discussão, estou me alongando um pouquinho, Neila, mas só para deixar, né? Essa foi uma discussão que na reunião com a reitoria foi muito forte, com os professores de EBTT perguntando, tá, mas como é que vai ser esse aí? Como é que vai ser esse registro? A gente vai ter que, entrou na sala de aula, abre, registra início, saiu da sala de aula, registra o término, tá, mas e se o outro professor fica mais um pouco, no ensino médio, que são 50 minutos, né, a aula, como é que tu faz? Se tu atrasar um pouquinho, se o outro professor atrasar um pouquinho, eu atraso o meu registro e aí empurro mais para frente, aí é 10 minutos a mais, 10 minutos a menos, quando vê o aluno vai sair daqui 13h. E, na verdade, o que foi colocado, né, o que está colocado, e que foi é que o controle deve ser feito a partir de um maquinário institucional. Ou seja, o registro tem que ser feito com IP institucional. Ponto. Né? Não temos ainda, não chegou para nós ainda nada em relação a essa resposta, né, do Ministério Público, né? Ainda não veio nenhuma resposta, tá? Então, eu estou colocando esse registro porque essa é uma questão que está borbulhando na universidade nesse momento, né? Tem várias nas escolas, em vários locais. Isso não sei se já chegou em outro centro, na SEDUF, a gente já está fazendo essa discussão há algum tempo, né? Que é justamente, e isso tem chegado de forma enviesada, né? Dizendo, não, vamos estabelecer o ponto para o EBTT, né? A discussão, né, que está sendo feita são propostas, é a busca de propostas alternativas a esta questão do ponto eletrônico, porque é uma coisa que, por exemplo, para o professor que dá aula no curso de agropecuária, por exemplo, é um absurdo. O cara está lá no campo, lá, como é que o cara vai bater o ponto de início e término de aula, né? O cara tem uma aula lá num dia de campo, lá em... né? É uma coisa muito complicada, assim, né? Mas, enfim, mas a negociação, ela está muito difícil, Na última reunião que nós tivemos com a reitoria, nessa reunião com todos, né, para vocês terem para vocês terem uma ideia, né, a promotoria chegou a propor, chegou a apontar em algum momento na fala dela a ideia de georreferenciamento de onde o professor está dando aula, né? Ou seja, só falta botar a tornozeleira eletrônica, né? Mas é essa questão que está colocada, né? Mas no EBTT a gente tem que é interessante, é importante a gente levantar essa questão do EBTT, porque foi importante o Rodinelto levantar, porque é o seguinte, ó, nós estudamos, a Márcia tem o número, quantas resoluções foram? 39 resoluções, né? Em algumas delas, a resolução falava, detalhava, aí no final ela dizia assim, porém, isso não se aplica ao EBTT, né? Agora, nós, nesse estudo que nós fizemos, nós tentamos nos basear justamente nessas ideias que se aplicam aos dois, né? Para a gente justamente não cair nessa Até porque esta minuta é para os dois, né? E como foi apresentado no início, ela estar agora chegando nas unidades, parte desta ação do Ministério Público, né? Ali quando a gente fez o contexto, isso aparece, né? E aí a pressa que a Marta disse na reunião conosco, dia 16 de maio, que não tinha mais como mexer na minuta, porque já tinha passado pela Projur, coisa e tal, é em função do Ministério Público. Agora, sobre a questão da progressão. Quando essa minuta surgiu em 20 de dezembro, nós, da SEDUFES, solicitamos que viesse junto com a nova minuta da progressão,
né? Porque uma coisa poderia afetar a outra. E isso não foi colocado para a gente, né? E ontem, na reunião dos diretores e diretoras, a reitoria disse que está com a minuta de progressão pronta, né? Então, é algo que a gente vai ter que correr atrás, né? O cachorro correndo atrás do rabo, assim, né? Então, assim, a gente solicitou lá atrás isso, que as duas andassem juntas, porque a gente sabia que uma poderia interferir na outra, né? E aí, ontem, a gente ficou com essa notícia de que a minuta está pronta, né? Que é isso? Eu queria fazer uma intervenção mais ampla. Aqui no PowerPoint, aquele que foi elaborado, constava plano de atividades docentes. E, na verdade, essa questão aqui dessa minuta de resolução, ela surge por essa questão do Ministério Público. Mas me parece que a questão é mais ampla. Nosso Sindicato Nacional, ele tem uma proposta para a Universidade Brasileira, que é essa aqui. Se vocês não conhecem, isso aqui faz 40 anos que existe. E em 2013 foi aprovada uma versão atualizada dessa proposta. Nessa proposta consta, o sindicato propõe, e isso aí foi, na época que a SUS era da diretoria, levou lá e levou para a professora Marta isso, que a proposta seria que a avaliação seja feita em cima do plano de atividades dos docentes, assim como você relatou. Tem um plano e no final do ano tem um relatório. Tem instituições que trabalham dessa forma. O docente apresenta um plano de trabalho, ele diz, eu vou fazer essas aulas, vou fazer isso de ensino, vou fazer meu livro, vou fazer trabalho de extensão, mas no final do ano ele presta contas disso, faz um relatório de atividades. E em cima disso aí é que se faz a progressão. Me parece que essa seria a proposta, que seria a mais correta. E o sindicato tem a obrigação de fazer isso. Por quê? Porque isso já está aprovado em Congresso do Sindicato. O Andes já aprovou isso. Existe uma proposta de carreira, e nessa proposta de carreira, junto com isso, existe um plano de incentivo à qualificação docente, e junto com isso, então, vem a questão da avaliação. Então, tem o plano de atividades e tem avaliação. As duas coisas têm que ser trabalhadas, me parece, em junto. Eu fico surpreso com a informação que foi dada agora, e já foi colocado que junto com isso aqui existe uma resolução de avaliação que nós nem conhecemos. Eu nem sabia que existia isso. Então, parece que a coisa está ficando complicada. Mais ainda em relação à questão do BTT, porque lá no BTT existem professores que dão 16 horas de aula, que dão 20 horas de aula, que dão 24 horas de aula. Eu conheço essa realidade. E o Leonardo também conhece. Então, quando se coloca assim um limite de 12 horas, praticamente é impossível que seja aprovado esse limite de 12 horas, porque ele não existe na realidade. Lá no BTT é outra realidade, totalmente diferente. Por quê? Porque o professor ele foi contratado para dar aula. E por isso que na lei foi criado o reconhecimento de saberes e competências, que na época foi criado para contemplar professores que davam muita aula e que de alguma forma poderiam receber a gratificação por titulação. Então, me parece que, eu não sei como resolver isso, mas eu acho que tem que levar em consideração essa realidade específica do segundo grau, quando se discute essa questão do limite máximo. E também levar em consideração isso, que eu acho que nós temos que trabalhar em cima desse plano de atividades docentes, o relatório anual, e em cima disso, a avaliação para a progressão. Obrigada. Eu só pedi a palavra rapidamente, porque relativamente à proposta de um limite de 12 horas semanais de ensino
não vou entrar nessa questão da especificidade dos docentes e das docentes CBTT, mas relatar um pouco do debate e das questões que a gente levantou em relação a esse aspecto, em geral, docentes, enfim, das instituições federais de ensino superior. Porque na reunião que nós fizemos, uma reunião ampliada com a presença da professora Marta Daime, para discutir a minuta, lá em janeiro, na forma como a minuta estava, né, elaborada, né, naquela versão, naquele momento na sua versão, a professora Marta colocou que a Procuradoria Jurídica da Universidade indicou que era inviável juridicamente estabelecer um limite máximo de carga horária de ensino. O que nós fizemos ao levantar as resoluções de outras instituições federais de ensino superior que também regulamentam, né, as atividades docentes, é que existe um conjunto significativo de instituições que têm a carga horária máxima de ensino estabelecida nessas resoluções. Então, nós temos, vamos chamar assim, situações já que abrem um precedente. O entendimento da instituição é que, bom, pode ser que a carga horária de ensino de um docente seja 40 horas. Enfim. Então, e nesse levantamento, a gente encontrou instituições que têm 12 horas estabelecido como mínimo, 16, 20 horas, e algumas que sequer tocam nessa questão. Então, a partir desse levantamento, a gente está propondo e abrindo o debate em relação a 12 horas. Sim, existem outras instituições que têm. Por que é que o FSM não pode estabelecer? Né? E aqui a gente está falando na perspectiva de enfrentar a sobrecarga de trabalho docente, que, por óbvio, não passa só pela questão da carga horária de ensino, né? Existem outros elementos, e também que a gente possa discutir vaga docente, porque se existem novas vagas, porque se existem professores e professoras sobrecarregados, significa que nós, docentes, estamos fazendo o trabalho de 2 docentes, 3, 4, enfim. Então, é só para contextualizar esse elemento e aspectos do debate que hoje estão postos, que a gente abriu a partir dessa questão. E mesmo no EBTT, se o docente ou a docente está dando 25 horas, por exemplo, teria que ser revisto, porque a gente tem que pensar que este docente tem que ter tempo para planejar e corrigir seus trabalhos, né? Por isso que na minuta, onde estava o até, a gente tirou o até e colocou 1 hora, né? Então, no mínimo, a pessoa teria que fazer 20 e 20 nesse sentido, né? Só para complementar, então. Eu, por curiosidade, entrei na... Eu recebi aquele PowerPoint e lá em cima aparecia o número de um processo. E eu entrei no processo, não conhecia isso. E entrei e peguei a última minuta. E lá antes da última minuta, existe um parecer da Projur, e nesse parecer da Projur, o procurador, ele cita aquilo que você citou dos 2 terços. E ele cita um decreto. Aí eu fui no decreto. O que está escrito no decreto? No decreto está escrito que se deve reservar 20 horas para planejamento, para atendimento a alunos, para não sei o quê. Quer dizer, as aulas não podem ser maiores a 20 horas. Este é um decreto que diz Um decreto do Haddad, né? não lembro o ano, mas aí o procurador ele cita ali o artigo 92, me parece que é. Se quiserem, eu posso dizer depois qual é o decreto. Mas já existe legislação específica, que é esse decreto, que o decreto ele é claro. Ninguém pode trabalhar mais de 20 horas, porque 20 horas são reservadas para isso, para preparação, para atendimento a alunos, para gestão, extensão, pesquisa. Então, o limite é 20 horas, não pode ser maior que 20 horas. E existe um teto no decreto. Tá bom, obrigada. Continuando, então, né, a gente colocou esse limite. Depois, as orientações. A nossa proposta foi só dobrar, né, todos os encargos das orientações. Aqui, TCC não aparece porque ele aparece lá no ensino, então está separado né, porque a universidade fez encargos de ensino, de orientação
de projetos e administrativos. Ela dividiu assim os encargos, tá? Daí a gente dobrou, e aí a docência orientada, que é aquilo que a professora Marta explicou, que não tinha como colocar encargo específico para docência, porque já tem o encargo da disciplina. E aí, o que a gente acrescentou neste aqui foi a coorientação que não aparecia, né? Então, assim, a assessoria jurídica já tinha apontado para a gente que não estava mencionado as coorientações, e a gente, no caso, dobrou a quantidade de horas, pensando também não só no nosso trabalho, mas pensando a partir das as outras resoluções que a gente analisou, que também colocam uma carga horária maior de orientação de especialização ou estado, doutorado. Aí os encargos de projetos, né? A gente colocou um limite de até 8 horas, pensando no tripé de que tu possa fazer, se quiser, todos. Mas, na conversa com a reitoria, o entendimento deles é que não deveria ter limite. Se eu quiser usar 20 horas para pesquisa, eu uso. E aí, de novo, a gente volta para o então, se eu usar 20 horas para pesquisa e tiver 16 de sala de aula, estão me sobrando só 4 para planejar, corrigir, né? Os números não batem, né? Então, nessa flexibilidade que a reitoria coloca do até, de fato, os números não vão bater, né? Então, assim, vai parecer que eu posso ter até 16 horas de planejamento, mas como eu tenho 20 de pesquisa, então eu não tenho até 16 de planejamento, por exemplo, né? Então, a nossa proposta foi colocar um limite, mas é lógico, é uma proposta a partir de outras resoluções e o entendimento que a gente, né, abre para o debate para se entende que não deva ter limite, né, se colocar essa questão. Algumas resoluções colocavam que pesquisa e extensão era o que sobrasse, o que era um absurdo, né? Vamos pensar no tripé. A gestão, a gente mexeu nas coordenações, tirou o até nas coordenações. Aqui no direção, a gente tinha tirado o até. Mas reitores, por exemplo, né, e, por exemplo, reitora ou diretor, diretora, podem, se quiserem, ter sala de aula. Por isso que a gente deixou esse até, porque, teoricamente, eu poderia, sei lá, usar 36 horas de gestão e 4 de sala de aula, né. E no caso dos coordenadores e coordenadoras, a gente também propôs uma redução de carga horária de sala de aula, né, que hoje não existe na resolução, né, hoje quem pode ter redução é só diretor, né, que na verdade não é nem redução, né, eles ficam livres do limite de 8 horas, né. Aí nos conselhos e representações, tinha tudo até, a gente tirou todos até, a gente colocou representação sindical mais horas. E aí, alguns itens não estão aqui, né? Então, assim, tipo, se a gente quiser acrescentar, teve uma discussão no CE que era, por exemplo, edição de revistas, de periódicos, onde que entraria isso, né? Porque aqui tem fazer parte de entidades científicas, mas não tem edição de revista, por exemplo, né? Então, se a gente quiser propor acrescentar algum item aqui também é possível,
As disposições finais, a gente não mexeu nela. E aí, a resolução fala que esse plano seria como uma ferramenta de apoio ao controle de assiduidade para atender, né, ao Ministério Público, né? Então, eles colocaram isso e acrescentaram nessa última versão também os docentes que desenvolvem parte de suas atividades no período especial entre 22 horas e 5 horas do dia seguinte, devem registrar sua frequência em sistema eletrônico disponível, eles colocaram isso nessa última versão, e que o controle de frequência em relação aos encargos didáticos de ensino ocorrerá mediante o registro de início e encerramento das atividades. Que foi aquilo que o Leonardo estava falando. Aqui não especifica IP nesta resolução. Então, na última versão só fala que o nosso controle do ponto de vista de ensino é no portal. E não especifica que seja na hora imediata de início, né, nem de fim da sua aula. Uhum. É isso aí, é controle de frequência. Então, a partir de agora, esses encargos, eu tenho que entrar dentro da universidade, é isso? O que que isso vai estar, o que que isso vai implicar no nosso dia a dia, na nossa atividade? O que que isso vai implicar? Esse parágrafo segundo, o controle de frequência em relação aos encargos didáticos do ensino em sala de aula. Ou seja, antes da aula eu tenho que entrar no portal do professor e dizer que eu estou entrando no portal, lançar o quê? O que que isso vai implicar? Sim, então, essa última versão, quando a gente conversou com ela, a gente não tinha essa última versão ainda, né? E tem essa conversa que o Leonardo se referiu ao EBTT. Então, de fato, tanto que a gente nem mexeu nisso para trazer para o debate mesmo, né? Porque essa semana a gente teve com a reitoria conversando sobre a questão dessa grande reforma, né? E aí a Marta disse, não, mas essa frequência, já existe uma instrução normativa que a gente tem até 48 horas para lançar. Então, ela deu a entender que não seria na hora exata de entrada. Mas a gente pode mexer, né? Fazer uma proposta de mexer nesse parágrafo para amarrar melhor, né? Uma pergunta, essa questão do controle de frequência já estava na minuta ou foi acrescentado agora? Foi acrescentado agora, na última versão. Na versão de dezembro não tinha, na versão de abril não tinha, ela surgiu agora, nessa última versão, em função da reunião com o Ministério Público. Eu entendo assim, ó, que esses acréscimos ali, desses 2 parágrafos, eu sou contrário. Eu acho que a categoria tem que discutir isso, porque aqui se cria algo específico após as 22 horas. Então, nenhum docente vai querer lecionar no noturno. Vai querer todo mundo lecionar no diurno. Porque quem está no diurno e no vespertino, à tarde, não tem controle nenhum. Só tem controle aquele que leciona após as 10 horas. No caso, por exemplo, eu leciono no noturno, as aulas vão das 19 às 23. Então, são esses que vão ser controlados. Por que tem que controlar só os do noturno e não tem que controlar os do diurno, os de manhã e os da tarde? Eu acho que não faz sentido isso. E essa questão do registro da frequência dos encargos didáticos, nós temos um registro no portal do professor que tem que registrar qual é a matéria que foi lecionada, né? Mas não tem registro em relação a horário. Nem espaço existe lá para isso. Imagina que vai mudar o programa. Mas ele tem sim. Tem? Na verdade, quando a gente entra no portal do professor, tem horário. Aparece, tem horário. Por exemplo, minha aula começa às 8h30. Aparece 8h30, 1 hora teórica. Depois 9h30,
aula Sim. prática. Mas Hoje- esse é um horário de planejamento, não é um horário de execução. São duas coisas. Uma coisa é planejamento e outra coisa é execução. É registrar, assim, a gente compreendeu que esse parágrafo é o registro da aula que a gente já faz, né? A conversa desta semana, que o tema não era encargos, mas acabou vindo isso, o que a Marta disse é, a gente tem hoje, por instrução normativa, até 48 horas para fazer essa, né? Que é o que já existe hoje. O que a gente compreendeu que este parágrafo 2º foi acrescentado em função do Ministério Público e que a Projur entendeu que seria um jeito de tentar resguardar isso que o Ministério Público queria, porque, né, como o Leonardo disse, o Ministério Público queria que nós batêssemos ponto, né, para dar aula, sobretudo para dar aula. Uma pergunta final, então. Eu gostaria de saber que instrução normativa é essa que nós temos 48 horas. Eu não conheço. Tu não sabe? Não sei, Tá. mas ela falou isso na reunião de terça. Sim, Então, só para colocar o seguinte, os demais. O questionamento do Ministério Público, tá? O questionamento do Ministério Público, ele é taxativo no seguinte, tá? Ele quer saber se às 8 horas da manhã o Leonardo está de fato dentro da sala de aula. Então, ou seja, se a aula está lá registrada das 8 às 10, tá? Ele quer saber se eu dei aquela aula das 8 às 10. Se eu fui para minha sala para o planejamento depois das 10 horas, aí é contigo e com a direção, né? O questionamento deles a ideia da proposta, a ideia do Ministério Público é o ponto para o controle de frequência do ensino. Ou seja, a pesquisa e a extensão, a preparação de aula, coisa e tal, esse tu não precisa ter ali o registro efetivo, né? Tal hora eu tô lá fazendo minha preparação de aula. Não, ele quer o registro efetivo do momento que tu tá dentro da sala de aula, né? Por isso que até que eles falarem de georreferenciamento e não sei o que, e o escambau, né? Porque essa é o questionamento pro EBTT, né? Que é específico para o EBTT, né? O processo, isso é importante colocar que o processo ele está no EBTT, mas claro que a gente sabe que começa no EBTT, depois eles podem a expandir, minuta vale para né? todos. Mas a minuta os vale para EBTT todos. superior. Isso, né? Então, para não fazer uma Isso. minuta específica de EBTT de controle Uhum. de ponto, fizeram esta minuta, né? Isso. E que coloca o registro, né? O nosso registro da sala de aula como o nosso ponto, entre aspas. Isso. Só uma questão mais, Neila, assim, Ronilão, o portal dos encargos didáticos, ele foi mostrado, né, pelo menos no relato que foi feito na reunião que nós tivemos com a reitoria, ele foi mostrado nas reuniões para o Ministério Público, tá? Nas primeiras reuniões com o Ministério Público aqui de Santa Maria, com a promotoria aqui de Santa Maria, a promotoria disse, ótimo, dá para partir daqui e fazer uns ajustes, coisa e tal, né? E seria, então, a partir da minuta, para ter uma regulamentação sobre aquele mecanismo ali, beleza. Agora, a Procuradoria lá de Santa Rosa, a procuradora lá de Santa Rosa, ela não aceitou. Ela não aceitou. Ela disse, não, isso aqui não me garante que o Assísio está na sala de aula das 8 da manhã até as 10 horas. É isso que eu quero. Eu quero saber se de fato o Assísio entrou na sala de aula às 10 horas e terminou às 8 horas e terminou a sua aula às 10. É isso que eu quero, né? Então, por isso que a última proposta que foi apresentada para a gente, lá no EBTT, foi do registro no portal do professor, né? Tu ter horário de início, que já tem hoje, e horário de término da aula.
tu passa a registrar manualmente o horário do teu início da aula e o horário do término da aula, né? No EBTT, por exemplo, nos cursos de ensino médio, que o horário muda, né, bastante, o horário muda muito, o horário não é anual, ele vai mudando, né, conforme o semestre, conforme vai entrando, porque a natureza do período é o período de 50, né, então tu tem que estar toda hora, qualquer mudança que tá, tu tem que fazer uma engenharia no horário, né, a gente já coloca manualmente o horário da tua aula, né. Então, quando eu vou registrar minha aula lá, eu coloco do lado, ó, a aula começa às 9h10, termina às 10 horas, né. Então, essa que é a questão, né. Por isso, a colocação final, ela responde a essa provocação, né, do Ministério Público, que é saber se eu estou dentro da sala de aula. Professora Císio inscrito e depois a Guacira. Pode falar, Guacira, depois o Assísio fala. Guacira, a palavra está contigo. Guacira, talvez o teu microfone esteja desligado, porque a gente não está te ouvindo. Oi, bom dia a todos. Estou acompanhando o trabalho, as discussões, e acho extremamente preocupante a situação que nós nos encontramos. Pelo fato dessa redistribuição do processo cair lá em Santa Rosa, e eu concordo quando o Leonardo mencionou que eles não têm conhecimento da nossa realidade, e muito menos do trabalho em si, da dinâmica que é a universidade. Ao menos aqui, localmente, nós teríamos um pouco mais, né, de proximidade em termos de conhecimento com as pessoas que estavam até então com a análise do processo. Mas uma reflexão também bastante preocupante que eu tive agora, durante as discussões, foi justamente de que vai chegar um ponto, não fiquem bravos com o que eu vou dizer, mas vai chegar um ponto em que a nossa categoria vai pedir para bater o ponto eletrônico. Porque o detalhamento, a gente pensa de um lado, pensa do outro. O nosso trabalho é um trabalho que tem uma diversidade de detalhes, né? Seja por área, pela dimensão, ensino, orientação de estágio, enfim. E isso é bastante complexo, né? E eu estava acompanhando as discussões assim, e chegou a me passar na cabeça que vai chegar um ponto em que teremos colegas que vão pedir, e eu já ouvi por parte de alguns, que é melhor pegar e botar ponto para nós também, sabe? E isso me preocupa bastante, porque fazendo análise do portal lá, onde nós fizemos os registros, não garante nada que nós vamos estar em sala de aula. Lá é um registro do modo que está. Agora, foi mencionado alguma coisa, algum detalhamento, né, alguma demonstração de como que eles fariam esse acompanhamento mais de perto. Esses dias, em discussão com outros colegas, ventilou-se a ideia do cartão nas portas de sala de aula, porque
a frequência dos alunos também é outra questão bastante impactante. Eu leciono principalmente no ensino noturno, né? E a realidade dos alunos noturno é bastante diferente, né? Porque a grande maioria depende muito dos ônibus, dos horários dos ônibus. E a nossa realidade local, né? Os nossos empresários, eles aumentam o valor da passagem e diminuem os horários, né, de ônibus, principalmente à noite. E isso é uma realidade que não é de 5, 10 anos, gente. É uma realidade que vem desde que eu vim para Santa Maria. Desde a década de 90 eu escuto a mesma ladainha. Só que hoje eu sinto isso quando eu estou trabalhando em sala de aula, que os alunos chegam e dizem assim, professora, eu tenho que sair, porque além desse ônibus aqui, eu tenho que pegar um outro lá no centro. Então, eu não tenho como ficar na aula. E aí? O que a gente vai fazer? Porque enquanto a gente discute a vigilância do nosso trabalho do ponto de vista do Ministério Público, eu me preocupo muito com a questão da qualidade das condições que nós estamos ofertando para os alunos, porque isso impacta principalmente na permanência, né? Então, assim, essa discussão precisa ser feita, assim, eu sei que o sindicato está trazendo fortemente isso, e hoje, infelizmente, eu não pude estar presente em função de uma consulta médica, mas nós precisamos bater a sineta, chamar o povo, porque é gravíssimo. Parece, inclusive, uma desconfiança moral com o nosso trabalho. Então, seria essa a minha contribuição. Eu fiz rapidamente, antes de passar para o Assísio, agradeço a manifestação da professora Guacira, né, que traz uma questão extremamente importante. Eu fiz um rápido levantamento, assim, muito rapidamente pelo celular agora, para procurar a instrução normativa que trata do prazo para registro das aulas, né, no portal docente. Tem uma instrução normativa que é a número 3 de 2016, que coloca o prazo de até uma semana para registro. Agora, não encontrei informações de que ela... Eu não encontrei uma instrução normativa mais recente que substitua ela, mas acho que a gente precisa dar uma levantada entre o conjunto de instruções normativas e resoluções para ver se tem algo mais atualizado. Me parece que essa seria a mais atualizada, né, que é a instrução normativa 3 de 2016. Agora eu passo para o Assísio. Isso da página da Prograde, eu busquei ali. Bom dia a todas e todos, né, os colegas aqui presentes, os colegas que estão no via Meet. Parte do que eu tinha pensado, a Guacira já trouxe, né, até por a gente trabalhar nos mesmos cursos, né, que é a Educação Especial e a Pedagogia Noturna aqui, onde as nossas disciplinas são até às 23 horas. Mas como é que você segura o estudante na sala de aula até às 23 horas, dadas as condições objetivas, né? Tem estudante que a última linha de ônibus sai às 10 horas do campus. Então, como é que você vai dizer, não, você vai perder o ônibus e vai embora de aplicativo, vai pegar carona? Como é que nós temos condições de fazer isso, né? Então, dado de uma realidade objetiva, né? E que afeta também os docentes e os colegas técnicos que cumprem o noturno. Ontem, por exemplo, eu saí e estava chovendo e tinha duas colegas na recepção que estavam tentando aplicativo para ir embora. E não tinha atendimento aplicativo. Felizmente, a gente se encontrou e elas puderam ir de carona comigo. Porque senão,
elas iam ficar ali tentando o aplicativo até que horas? Né? Se o aplicativo não deu, o ônibus, então, é que não vai dar mesmo, né? Então, essa é uma realidade que, inclusive, passa por uma coisa complicada, né? Que é como é que é o diálogo da universidade com as empresas de ônibus no que se refere às linhas do campus, de atendimento efetivo, né? E a gente sabe o que os estudantes, em primeiro lugar, o que eles sofrem, mas o que também os nossos colegas docentes e técnicos que dependem do transporte coletivo sofrem, né? Então, esse é um dado muito importante. Agora, no geral, pensar essa resolução, nós não sabemos exatamente quando ela entrar em vigor, como isso vai acontecer, né? Fica até me perguntando. Se um docente encerrar as 40 horas por volta de meio-dia da quinta-feira à tarde, à noite, sexta, os 3 períodos, ele não tem obrigatoriedade nenhuma de estar aqui. Então, se o departamento eventualmente tiver horas para atribuir nesse horário, aí o professor vai abrir mão de um horário antes para garantir as aulas de sexta-feira, de quinta-feira, né? Eu trabalho em um dos cursos que eu trabalho, as aulas acontecem sextas à tarde e noite e sábado de manhã, que é o curso de formação de professores aqui do Centro de Educação. Quer dizer, essa é uma realidade. Normalmente, né, o nosso turno da semana acaba sábado, o meu acaba sábado, 12:30, normalmente. Então, como é que a gente vai pensar? Porque, ao que me parece, e cada vez mais, a universidade segue pensando, e eu entendo, ressalvo, a pressão, né, jurídica, a pressão do Ministério Público, e lembrar que aqui no CE já teve uma vereadora de Santa Maria que passou indo em sala de aula e fotografando os nossos cartazes aqui no Centro de Educação. Eu não sei se isso ocorreu em alguma outra unidade. Aqui no Centro de Educação ocorreu, né? Então, uma vigilância e um olhar policialesco, e aí o risco disso vir, né, para dentro, e em nenhum momento, o que a gente está discutindo a rigor? Como é que está o nosso trabalho didático-pedagógico? Como é que está a nossa formação na instituição? Como é que está a nossa condição efetiva de discutir o que importa? E outra coisa, abre-se, e eu penso que tem que abrir, um debate relativo à concepção de universidade. Porque quando uma resolução vai enquadrando as coisas assim, me parece que a gente está pensando, no pior sentido do termo, na ideia de colégio. Não o colégio igual os nossos aqui, que é o Politécnico e o CETISM. Não. Mas no colégio, no sentido de controlar os adolescentes que estão dentro da escola, que não podem sair fora do horário, né? Uma casa de aulas. Isso aqui não é uma casa de aulas. Isso aqui é um centro de ensino, pesquisa e extensão. Isso é uma universidade. E parece que a gente não está conseguindo discutir isso como universidade. Quer dizer, desde que entrou a pandemia, no CEP, veio aquele monte de resolução, eu falo do CEP porque eu participava lá na época, e veio aquele monte de resolução garantindo como que ia funcionar o trabalho de forma no redes. Todas as vezes eu levantei pelo menos umas 3 ou 4 vezes a discussão no CEP, e o nosso trabalho pedagógico num sistema via redes. Nem para dizer que isso não valia a pena, ninguém se inscreveu. Não houve uma manifestação a rigor de preocupação com o processo pedagógico, apenas com o processo burocrático. E me parece técnico burocrático, né? Não estou dizendo que não deve existir o técnico burocrático, mas a universidade não pode se encerrar no técnico burocrático, essa é a questão. Então, esse movimento, né, efetivamente, de pensar a universidade, que acho que a gente tem que fazer essa discussão dentro desse movimento todo. E isso é uma coisa que me parece que a gente não consegue discutir. E aí está todo mundo engolido, e a hora que o pessoal colocar, se vier a ter um plano a ser estabelecido, na hora que se registrar efetivamente em números,
as pessoas vão se surpreender com a quantidade de números que vai aparecer quando você juntar os projetos, você juntar as atividades didáticas e os colegas que têm atividade de administração, né, também. E, enfim, as horas disso vai ser uma quantidade muito grande, né? E nós temos uma realidade muito complicada no momento, que são docentes do ensino superior trabalhando com mais de 20 horas efetivas em sala de aula. Então, isso é um negócio que é inadmissível, né? Isso é uma lógica de uma faculdade ourista. Isso não é uma lógica de uma universidade. Porque é impossível você querer que um indivíduo desse faça pesquisa, faça extensão, tendo uma carga horária dessa. Não é uma questão de desejar apenas, é uma questão objetiva. O cara não consegue, né? E eu tenho uma inveja danada daqueles que não levam trabalho para casa. Mais alguma inscrição? Oi? Não. Nenhuma outra inscrição? A gente anotou todas as discussões para poder, né, rever a minuta. E a gente agradece a todos, todas e todos que estiveram presentes, online ou aqui no auditório. E vamos continuar com esse debate, né, até ele ser levado para o CEP. E isso que o Assis falou, de que universidade queremos, também é algo que a gente pretende discutir em breve com a categoria docente, né? Porque quando a universidade começa a fazer uma reforma que junta secretarias, junta departamentos e junta coordenações de curso, ela está pensando num tipo de universidade, né? Então, em breve vai ser outra luta nossa. A gente tem tentado fazer uma luta por vez. No caso dos encargos, a gente queria os encargos com a progressão, né? O que não foi possível. E temos que correr atrás agora desta minuta de progressão que, segundo as direções ontem, já está pronta, né? Mas então agradecemos a todas e todos que estiveram aqui conosco, né? E que continuemos lutando por melhores condições de trabalho para que o pedagógico, de fato, seja realizado e com qualidade. Obrigada.